Brasília, nosso amigo Humberto já está na escuta, já está acompanhando, interagindo conosco aqui no programa Boca Quente Parte 2. Hoje tem muitos assuntos para que nós possamos dialogar. Brasília pegando fogo, meu caro professor Herbert Melo. E aí eu vou começar exatamente com a questão dos deputados, que vai impactar diretamente aqui no estado da Paraíba. Humberto já está me escutando, Cartacho? Perfeitamente? Então pode colocar o Humberto já na tela, para dividir tela conosco aqui. Estamos aí, e aí? Oi, boa tarde, Humbertão. Olha aí, ele já está conosco, já está ouvindo. Humberto, ontem o presidente Lula deixou claro e assinou a derrubada, né, através do seu veto, da lei complementar que ampliava o número de deputados federais dessa legislatura para a próxima. Íamos sair de 513 para 531 deputados federais. Como é que o Congresso Nacional recebeu essa notícia e o que é que está sendo discutido e debatido a respeito dessa decisão do presidente Lula aí em Brasília? Boa tarde. Boa tarde, Herbert, mais uma vez. Boa tarde a todos. Todo mundo já esperava que o presidente Lula fosse vetar esse projeto parlamentar para 531 número de parlamentares a partir já de 2026, com as eleições do ano que vem. Isso era uma coisa já praticamente certa, né? Ele não ia perder a oportunidade de jogar isso para a galera, jogar o pepino em cima do Congresso Nacional, em cima da Câmara dos Deputados, aliás, da Câmara do Senado, né? Ele passou na Câmara, também passou no Senado, a criação dessas novas 18 vagas. E por curiosidade, eu até perguntei para um colega da casa, na parte administrativa, onde iam colocar esses gabinetes, porque hoje não se tem lugar, né? É uma casa que é cheia, né? Não tem lugares. Então ele me disse que iam tirar um setor que hoje existe no térreo do anexo 4 para poder colocar esses parlamentares, né? Enfim, aí vai faltar lugar para um outro departamento. Então são mais 18 parlamentares com isso. Então, o Lula, corretamente, como presidente da República, eu também faria a mesma coisa, certamente vocês dois fariam a mesma coisa, não ia deixar cair no meu colo um pepino desse. Eu vou me responsabilizar agora por mais uma criação de despesa? Não vou. Então, eu vou aproveitar o momento, vou aproveitar essa onda aí do Donald Trump, que está bom para mim, né? Afinal de contas, estou até crescendo na boca do povo, eu como presidente da República, então eu vou aproveitar mais essa, vou meter o canetão aqui e não vou promulgar essa história de mais parlamentar. E foi assim que o presidente Lula fez, e o presidente Davi Alcolumbre, do Senado Federal, já avisou que ao voltar do recesso parlamentar, deve colocar isso na primeira reunião do Congresso Nacional para a derrubada do veto. Ele já disse que derrubando o veto, ele promulga no mesmo dia esse projeto para o aumento de vagas de 18 parlamentares, passando então para 531. Eu quero lembrar para vocês uma informação. O plenário da Câmara dos Deputados não tem essa quantidade de cadeiras de 513. Então, se você acha que dentro do plenário da Câmara existe 513 cadeiras, lá não existe esse total de 513 cadeiras. Se eu não me engano, são 387 cadeiras que tem lá dentro. Então, se hoje fica em pé parlamentares, imagina com mais 18. Então, vai ficar sempre aquela muvuca nas sessões de plenário. E a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei, agora na última quarta-feira, que é o seguinte: esse projeto de lei usa recursos do fundo do pré-sal para financiar dívidas e produtos rurais atingidos por calamidades públicas. A proposta será enviada agora para o Senado. É de autoria do deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará. E é o seguinte, o que vai acontecer com isso? Então, esse projeto, que é um projeto 5.122 de 2023, ele foi aprovado, então, na forma de um substitutivo do relator, o deputado Afonso Ramos, do Progressistas, lá do Rio Grande do Sul. O texto do relator permite a aplicação de regras semelhantes às dívidas permanentes, fundos constitucionais regionais, enfim,
o relator, o deputado Afonso Ram, afirmou que a intenção é oferecer alívio financeiro aos agricultores afetados, seja por meio de rebates, prorrogações, anistias ou renegociações de crédito rural. O instrumento é célere, né? Justamente para o financeiramente responsável aí para restaurar a capacidade produtiva dos agricultores brasileiros e assegurar, assim, a comunidade da produção de alimentos e fortalecer a resiliência do país frente aos crescentes desafios impostos nas mudanças climáticas. Ele lembrou do caso lá do Rio Grande do Sul, onde os próprios rio-grandenses aí passaram por problemas seríssimos com enchentes. Assim também serve para os demais agricultores. E também, nessa madrugada, hoje a sessão foi até às 3h40 da madrugada, onde foi aprovado diversos projetos, entre eles o que trata do projeto sobre o licenciamento ambiental, que pode dar confusão lá no plenário, enfim. Mas foi aprovado e o que se pretende com a aprovação desse projeto é um destravamento para a questão de construção de estradas e outras coisas que são propostas e que será bom para o Brasil. Tem pessoas que veem que será uma devastação, enfim, tem um seu lado bom, mas também com cuidado com o meio ambiente, já que nós sabemos que isso pode sim ter também um pouco mais de pessoas muitas vezes aproveitam uma lei para extrapolar, né, digamos assim. Então, é uma fiscalização com responsabilidade, construir com responsabilidade, para que o Brasil assim também possa desenvolver. Então, esse projeto passou hoje, essa madrugada, às 3h40 da manhã. E amanhã começa o recesso parlamentar por 2 semanas, voltando então no dia 1º. É isso aí, Ian. Boa tarde, meu amigo Humberto. Vamos cá nós, né? Vamos para cá, né? Eu vou pegar os 2 assuntos que você desenvolveu. Eu estou aqui olhando a imprensa nacional como um todo e todo mundo chama esse projeto que você disse que foi aprovado para os agricultores como pauta-bomba. Segundo a imprensa nacional, veja bem, não sou eu, viu, que o amigo entendesse isso. Vai gerar aos cofres públicos um rombo de 30 bilhões só para o agronegócio. Que na lei aprovada, eles tiraram até os pequenos agricultores. É só para os grandes devedores que já são subsidiados. E o que é pior, Humberto, esse dinheiro que você falou aí vem do fundo social, chamados royalties do pré-sal, que deveriam ser investidos em educação e saúde. Segunda pergunta, que você já responde junto. A ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, ela disse que a lei ambiental no Brasil foi decepada, amputada. Não, isso é o que ela diz e o que os grandes jornais aqui colocam, eu posso até trazer para você, e eles apontam isso como um grande crime contra a natureza brasileira. Aí é o que eu queria saber de você, porque você trouxe uma outra informação, mas o que a gente lê aqui na imprensa nacional é outra coisa. Eles estão chamando isso de lei da devastação, que foi um desrespeito, é como se fosse vingança, né? A questão de Lula e essa questão do veto, e é um desrespeito ao povo brasileiro, à natureza brasileira. Está aqui dizendo, está aqui. Pacote. Dialogar referente a essas questões, meu caro professor Herbert Mello, e eu tenho um ponto aqui para colocar para o nosso amigo Humberto também, envolvendo essa sua pergunta, envolvendo esse contexto, como é que o governo reage aí, por exemplo, ao fato de que 60% dos votos dessa medida que foi aprovada ontem, da flexibilização das regras de licenciamento ambiental, vieram de partidos que possuem ministérios no governo Lula, Republicanos, União Brasil e PP. Então, é a minha pergunta, a minha indagação também diante desse contexto. O que é que o governo pretende fazer com esses partidos, com esses deputados? O que é que vai ser aí realizado? Essa conversa, Ian, aqui na bancada é antiga, né? De que o governo trabalha com fogo... votação atrás de votação. E o governo trabalha com fogo amigo, né? Em nome da governabilidade, a chamada coalizão, né? Enfim, presidencial, do presidencialismo, mas que aí o governo só apanha. Humberto, nos escuta?
Caiu aqui, Humberto. Caiu aqui o sistema. Foi um problema técnico. Quer que eu refaça a pergunta? Exatamente. Referente à pergunta do professor. Quer que eu refaça ou você anotou? Eu não consegui anotar porque caiu, né? Mas assim, eu vi que você estava perguntando sobre a questão do meio ambiente, né? Eram duas perguntas, Humberto. É porque a imprensa nacional, vou deixar bem claro, não sou eu, viu? Aí você está em Brasília, é o nosso representante, não o nosso correspondente. A imprensa diz, aqui em todos os grandes, a imprensa nacional, diz que o Congresso fez ontem é um crime contra o orçamento do país. Vai gerar 30 bilhões a mais. Já fala-se tanto que, né, o governo gasta tanto, mas o Congresso continua aí gastando sem parar. E o que é pior, vai tirar esses 30 bilhões de um fundo social, que são os royalties do pré-sal, que ao invés de serem investidos nos respectivos projetos, irão financiar dívidas do agronegócio que já é subsidiado. Tanto é que está aqui, eu estou com o texto aqui da Folha de São Paulo e coloca aqui que os pequenos agricultores foram retirados do texto, só para lembrar o amigo. E a outra pergunta foi sobre a Marina Silva, a nossa ministra do Meio Ambiente, que disse que o Congresso ontem, que é uma forma de retaliar ao que Lula fez, etc., é o que dizem dentro da imprensa, deceparam a lei ambiental brasileira, escracharam, destruíram aí a seguridade, a segurança, a estrutura legal que havia na proteção de algumas áreas já afetadas e que agora estão legalizando. Então, pelo menos é o que a imprensa nacional está dizendo, né? Que é uma reação de vingança. E aí quem é que perde? Porque para a imprensa nacional quem está perdendo somos nós, brasileiros, né? Eu não sei se a impressão do amigo foi outra. Ô Humberto, e aí dentro desse contexto referente ainda a essa votação que ocorreu ontem na madrugada em Brasília, eu lhe pergunto, como é que o governo reage? Mais de 60% dos votos que aprovaram esse projeto vieram de partidos que possuem ministérios na base do governo Lula. Como é que o governo reage a essa votação e o que é que o governo pensa em fazer exatamente no sentido de frear essas votações de partidos da base que estão cada vez mais constantes em pautas que são contrárias ao interesse do governo? O velho fogo amigo, né, Ian? O velho fogo amigo. Eu vou começar pelo Ian, para não perder. E é o seguinte, realmente você é um fogo amigo, né? Porque convive comigo que é muito complicado para o governo, que tem uma base. A base do governo já não é uma base mais tão forte, né? A gente vê que muitas coisas estão sendo aprovadas, né? Muitos questionamentos estão acontecendo, mas eu acredito que o presidente Lula vai também vetar essa lei do meio ambiente, né? Essa lei que trata da questão do projeto de licenciamento ambiental, que ele vai vetar isso com certeza. Havia uma reclamação de toda a parte do pessoal da indústria, né? De parlamentares dos estados, principalmente da região norte, porque, por exemplo, existe a BR, que é a Transamazônica, que existe uma parte dela que até hoje eles não conseguiram fazer, que liga a região Amazonas, a Rondônia, passando por Roraima. Eles não conseguiam, por exemplo, uma autorização, que já vem de anos, para asfaltar esse pedaço que está faltando. Eu não me recordo aqui quantos quilômetros são, mas com certeza são menos de 50 quilômetros. Eles não conseguiram esse licenciamento ambiental para fazer isso, e todo ano é a mesma coisa, o sofrimento de caminhões que não conseguem passar pela região por conta dos atoleiros, de ônibus, o próprio pessoal da comunidade. Isso é uma das piores reclamações, inclusive quando a Marina esteve aqui por várias vezes esse ano para debater essa questão do meio ambiente nas comissões tanto da Câmara quanto do Senado, esse assunto vem à tona, a reclamação dos parlamentares da região norte. E essa pista nunca teve autorização para fazer. E a reclamação deles é que ali já existe lá uma pista de terra, né, vicinal, que era apenas um complemento com asfalto, que isso não ia acrescentar em mais nada, isso tinha. Mas para a Marina, o que é que acontece? Pegar o asfalto ali, pegar a possibilidade da degradação do meio ambiente, as laterais, enfim. Essa é uma das reclamações dela para a liberação
rodovia lá na Transamazônica, uma das reclamações. Por que essa questão do meio ambiente, esse projeto sobre o licenciamento ambiental foi andando também por um desses motivos? Porque muitas coisas estavam precisando ser realizadas a nível do Brasil, não tinha essa dificuldade desse licenciamento ambiental por parte do governo, por parte do Ministério do Meio Ambiente, por parte do IBAMA, enfim. Isso era uma coisa que estava em questionamento. É claro que isso foi aprovado, foi, como você bem lembrou, por uma grande maioria de parlamentares, e agora tem que ter realmente cuidado. Não é bagunçar agora o coreto, porque quem vai ser prejudicado somos todos nós, enquanto sociedade, porque nós estamos vivendo aí um momento delicado do meio ambiente. É um lugar que está frio demais, um lugar que está muito quente demais, um lugar que chove onde não chovia, a exemplo do Rio Grande do Sul e assim por diante. E Nordeste, certos lugares chove, até faz mais um pouquinho de frio, enfim. Humberto. Nós estamos vendo esse desarranjo. Então, é crescer, mas com cuidado. E isso não pode ser abandonado, esse cuidado. E eu acredito que o presidente da República irá vetar. Mas esse veto, como a gente está vendo, deve ser derrubado pelo Congresso pela quantidade de votos que nós temos aqui pela aprovação. Existe uma preocupação? Existe sim. E é igual você falou, são parlamentares que estão no meio, estão ali com ministérios dentro do governo. Então é uma base que não é uma base falta, digamos assim. Então não pode confiar muito nessa base. E com relação, que você falou, com relação aos 30 bi desse fundo social, realmente, é pena que o pequeno agricultor ele não seja contemplado dentro do projeto. Realmente é uma coisa, uma surpresa, né, para muitos, porque é aquela coisa, né, quanto para os grandes mais, para os pequenos nada, né? E realmente é uma coisa que surpreendeu, porque a gente, quando fala em agricultura, a gente também pensa no pequeno agricultor e pensa também na nossa região, que é uma região que passa por um grande sofrimento pelas questões climáticas da seca e por que esse pessoal também não poderia estar envolvido dentro desse projeto. É uma coisa que a gente poderia questionar. Eu acredito que também será vetado, não acredito que isso passe pelo punho do presidente da República. Então, são duas coisas que realmente devem ser vetadas pelo presidente da República. E certamente esse veto vai ser discutido dentro da Câmara, dentro do Congresso Nacional. Possivelmente, eu acredito que essa do Fundo Amazônico, não, mas essa que trata do licenciamento ambiental, com certeza deve ser derrubado o veto pelos parlamentares. Já não tenho tanta certeza em relação a esse do Fundo Social, né? Porque é uma coisa igual você lembrou, né? Na questão do pequeno produtor. Quer dizer, o pequeno produtor fica de fora, né? Quando poderia muito bem estar junto, ou se realmente vai pegar esse dinheiro do Fundo Social, mas a gente sabe que é só em questões de calamidade, não será agora. Então, por que então colocar o pequeno agricultor? Não é? Ou se usasse uma outra forma também de usar o fundo, né? Então, são duas coisas que a gente pode pensar de maneira que também possa ajudar o pequeno agricultor. É uma pena realmente que esse projeto tenha passado sem pensar no pequeno agricultor, mas, mais uma vez, pensando no grande, né? Sempre no grande. Esse é o problema, Humberto. Você responder alguma? Eu tenho mais uma para poder fazer a você. Só para fechar a sua colocação foi muito boa. Ele é assim chamada, de modo geral, a boca grande mesmo, de PL da devastação. Só para você ter uma noção, Humberto, vai permitir que empresas concedam a própria licença para fazer o que quiserem fazer, né? Tirando a autonomia ou o que seria do direito brasileiro, do Código Florestal, do Código Ambiental. Então, para mim, é um absurdo. É um crime cometido, mais um crime cometido pelos deputados contra o Brasil. Acho que você lembra de Mariana, Brumadinho, né? Tudo sem a legislação. Aí é aquele tanto de gente que pagou e parece que o Brasil não tem memória. Mas eu quero lhe perguntar outra coisa. O governo federal, Humberto, lançou hoje, ou foi ontem, falando assim, que nós temos, que o Pix é nosso. Porque o que chega, pelo menos a interpretação, o entendimento da imprensa nacional, é de que o Pix é a grande menina do zóio, da cara, por assim dizer, do governo Trump.
A gente comentou isso aqui semana passada, que o Bolsonaro tá até levando culpa que não é dele, né? O Trump aproveitou, colocou o nome dele na história, mas, na verdade, os americanos têm interesse em algumas coisas do Brasil. E tá rolando aí exatamente isso. Prejuízo que a Visa, que a Master, né, que são cartões de crédito, operadoras, o próprio WhatsApp Pay, e que eles estão perturbadíssimos com os trilhões. Os cálculos chegam do Pix, Humberto, 65 trilhões. Foi o que o povo brasileiro movimentou, sem pagar imposto, sem nada, né? Incluindo aí o mais humilde. Quem tiver um dinheirinho, vai lá, transfere e tal. Enfim, é isso. Como é que está em Brasília a visão sobre isso aí? A propaganda do governo. Yes, my friend, nós temos Pix, alguma coisa assim. Não sei se você chegou a ver. Vi sim. E está certíssimo. O que agora é o Pix que querem se meter, né, na história do Pix, né? O Pix é nosso, acabou e... É claro, né? Todo mundo quer chupar um pouquinho, né, na teta de alguém ali, né? Tirar um pouquinho, né? Aí quer sobrar agora para todo mundo, né? Não, a gente usa o Pix, sim, acabou, meu amigo. Não vai usar, não vai chupar dessa tetinha nossa, não, porque é nosso e acabou, entendeu? O Pix é nosso, né? Bem bolado, graças a Deus, foi bem um negócio criado. Agora a gente vai ver que eles vão se organizando, vão colocando ali no débito, vão por aproximação, né? Isso é muito bacana. Então, o Pix é nosso. E aí a preocupação dos caras é porque, como você lembrou, Herbert, questão do Visa, dos demais cartões, enfim, aqueles que têm suas contas e querem também tirar um taquinho, como diz o povo, né? Um taquinho do nosso Pix. Isso não vai, não. Os caras já estão se metendo na questão daquela avenida lá em São Paulo, a 25 de março, não, a preocupação deles é que existem muitas falsificações, né, de produtos americanos, e agora estão de olho também na investigação que eles pediram, que é a 25 de março, o PIX, enfim, e outras coisas mais, né? Até isso eles estão preocupados. Então, é mais uma confusão. Hoje o presidente Lula, inclusive, deu uma declaração de que, vamos ver se eu consigo pegar rapidamente aqui, e não, como é que ele falou? Que não é gringo que vai dar as ordens a esse presidente, né? Então ele disse que vai testar, vamos esperar, porque eu já tenho opinião, eu já falei aqui a semana passada, que eu acho que a gente não pode também ir para uma guerra com o Jeep enquanto o cara tem um tanque blindado, né? Então a gente tem que ter cuidado, vamos lá com a reciprocidade, mas vamos para a negociação. Ontem o governo, inclusive, mandou, por meio do vice-presidente da República, por meio do chanceler, o ministro das Relações Exteriores, uma carta ao governo dos Estados Unidos, chamando para negociar essa questão da taxação de 50% que provavelmente, né? Vamos ver se vai realmente acontecer. E a gente já está ouvindo os rumores, isso pode até não entrar no dia 1º como havia prometido. E agora tem a questão das Big Techs, enfim. Essa é a confusão toda. O governo federal já está avaliando que usaram o Bolsonaro como boi de piranha. Na verdade, eles estão preocupados com as Big Techs, né? A proibição aí do Supremo Tribunal Federal em relação às Big Techs funcionarem ou não. Então, é um negócio muito confuso, sabe? A esperança é que essas questões se resolvam o mais rápido possível, porque nós temos vários produtos para exportação que já estão aí nos portos, precisando ser encaminhados, tem outros em alto mar, enfim. E essas questões precisam ser resolvidas no quanto antes. Esperamos que isso aconteça rapidamente. E a outra, você falou ainda, Herbert, da questão das empresas, né, de fazer a licença ambiental elas mesmas. Isso, para mim, realmente, é uma questão que não dá para você aceitar isso, né? É como você dar liberdade para os caras fazerem qualquer coisa. Quer dizer, eu chego, vou derrubar e faço do meu jeito. E cadê a fiscalização? Cadê alguém para dar essa licença? Alguém vai ter que assinar isso. Isso não pode ficar assim. Então, por isso que eu acredito e acho que o presidente vai acertar. Com certeza. Ah, bom. A campanha, o Pix é nosso, my friend. A campanha é essa, Humberto. Humbertão, mais alguma coisa? Se despedindo aqui de mais uma participação. Eu agradeço. Rapidamente aqui, sim, só para dar um alerta que essa semana também o governo teve
a CGU, né, aponta uma distorção aí, infelizmente, de 4 bilhões no Ministério da Educação. Isso foi assim um banho de água fria dentro do governo, dentro da pasta do Ministério da Educação, porque a controladoria, essa auditoria realizada pela controladoria, identificou situações contábeis, que são aí 4,3 bilhões nas demonstrações do Ministério da Educação referentes ao exercício só de 2004, viu? E segundo o documento obtido, uma das principais divergências está na diferença de 3,3 bilhões entre a conta de bens móveis registrada no Sistema Integrado de Administração Financeira, o SIAF, e os controles patrimoniais internos das universidades e institutos vinculados. Então, de acordo com esse documento, os valores registrados nos sistemas próprios de 53 entidades avaliadas são inferiores aos informados no SIAF, demonstrando aí uma supervaliação do ativo do Ministério. Então, isso aí está meio que esquisito, e além disso, a CGU apontou falhas na apuração da depreciação dos bens móveis, estimando aí uma distorção adicional de 1 bilhão. O relatório também afirma que as diferenças ocasionam reflexo no balanço patrimonial, limitando a transparência pública e o uso dos demonstrativos contábeis acerca da situação patrimonial. Então, é mais um pepininho aí para o governo resolver com essas entidades. São 15h35, deixar vocês cuidarem da vida de vocês, porque continua um boca quente, um bom final de semana. Difusora, não há